Você viu esse mapa do IBGE e achou que tem alguma coisa errada? O Brasil está no centro e tá o sul invertido e isso te causou uma estranheza? Será que esse mapa que o IBGE colocou está realmente errado? Ou ele só está trazendo uma nova forma da gente encarar e ver e perceber o mundo? Olá, eu sou o professor Wagner Brito, sou formado em Geografia e eu vim falar sobre esse mapa do IBGE. Primeiro de tudo, é importante ter em mente que é o seguinte: mapas não são neutros, eles são construções históricas, sociais e culturais do momento que ele é produzido. Esse mapa do IBGE, lançado agora em maio de 2025, ele é proposital. A ideia dele de trazer o Brasil no centro e o sul invertido com o norte, na nossa visão comum, ele vem para trazer uma reflexão da posição do Brasil no mundo e toda essa dinâmica geopolítica e a importância que o Brasil tem no cenário atual. Na nota técnica do IBGE, que eu vou ler para vocês, está escrito o seguinte: não existe uma razão técnica para o norte estar sempre para cima. Isso é apenas uma convenção, uma tradição reforçada ao longo dos séculos, especialmente por países do hemisfério norte. Inclusive, outros países e movimentos já propuseram mapas com diferentes orientações, como a projeção australiana, que coloca o sul no topo, e os mapas do chamado sul global. Na nossa vida escolar, a gente está muito acostumado a ver esse tipo de mapa aqui, porque ele acaba sendo mais fácil da gente visualizar onde estão a localização do continente. Porém, é importante a gente lembrar que esse mapa, que é o mapa de Mercator, ele foi produzido com a Europa no centro, e ele também tem a ideia de preservar a forma e acaba distorcendo o tamanho dos países, fazendo com que muitos países acabam sendo maiores do que eles parecem, porque eles têm um litoral mais acidentado, né? Mais recortadinho, assim como é o caso da Groenlândia, que acaba parecendo ser muito maior que o Brasil, quando na verdade ela é bem menor. Tudo bem, e o Brasil acaba parecendo pequeno e outras partes do planeta também. Só que a gente precisa entender que como o nosso planeta está no espaço, e no espaço não tem nem para cima nem para baixo, não tem esse referencial, a forma como a gente vai representar o planeta Terra, que é um objeto esférico, né, 3D, num mapa que é 2D, ela vai sofrer distorções e ela pode ter mudanças, suas visões, como a projeção de Peters, que acaba valorizando a área, mas distorce a forma, então ele não é bom para você entender direito o litoral. Então, o IBGE produziu um mapa dessa forma, com o Brasil no meio e invertido, ele vem no sentido de mostrar que o Brasil faz parte do sul global, a nossa opinião não pode ser ignorada, não pode ser menosprezada pelos outros países. Não é a primeira vez que um mapa produzido pelo IBGE causa esse tipo de polêmica. O IBGE lançou um outro mapa, dessa vez da forma que a gente está mais acostumado a enxergar, com o Brasil na parte de baixo, né, e o hemisfério norte voltado assim, porém, dessa vez com o Brasil no centro do mapa e todos os restantes dos outros continentes ali distribuídos, né? E aquele mapa chamou muita atenção porque ele causava essa estranheza, porque nós não estamos acostumados a ver o Brasil no centro do mapa, né? Mas os argumentos que as pessoas colocaram para reclamar do mapa são os mesmos que eu percebi nas redes sociais desse outro mapa. São argumentos de que aquele mapa está errado, que aquele mapa não tá trazendo as orientações corretas, e na verdade está. As convenções cartográficas foram totalmente obedecidas. A rosa do vento mostra certinho qual que é a direção do norte, qual que é a direção do sul, qual que é a direção do leste, do oeste. A escala está correta, mostrando certinho, está tudo correto no mapa. A única diferença é que você inverteu ou você colocou o território que você quer dar destaque ali no meio. Tá? E isso não é exclusivo do Brasil, não. O Japão faz isso, a Austrália faz isso. Basicamente todos os países acabam fazendo seus mapas com essas projeções no meio. É normal, galera, é extremamente normal. Então dá para perceber que, na verdade, a reclamação de muitas pessoas não é o mapa em si, mas é em qual governo esse mapa foi feito. Porque claramente as pessoas que estão reclamando, elas estão reclamando porque esse mapa foi produzido no governo de um partido que ela não concorda com as visões do partido. Só que em vez dela assumir que ela não concorda com as visões do partido, então tudo que aquele governo produzir ela vai reclamar, ela prefere falar que o mapa está errado, quando a gente percebe que não, o mapa está completamente certo e só está trazendo uma nova forma de você visualizar
o Brasil no mapa. A verdade é que não existe uma única forma correta de representar um mapa, desde que seja respeitada as convenções cartográficas. Gostou desse conteúdo? Então deixe um comentário, assine meu canal, ative o sininho para receber sempre as atualizações. Se você acha que o que eu falei aqui vale a pena, se você puder contribuir clicando ali no Valeu, com qualquer valor já me ajuda a melhorar as condições que eu estou gravando, conseguir equipamentos novos, eu conseguir uma qualidade melhor. Agora, meu canal também tem a opção de você dar um hype e aí mais pessoas vão ter acesso, certo? É isso aí, muito obrigado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!